Que bom, avançamos no estudo da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, 17 de julho, e estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. O tema de hoje, iludidos por nossos desejos. O autor da lição vai nos levar a um estudo que nos dará a compreensão de que nós não lutamos contra pecados, mas contra o pecado. Essa é a nossa condição, esse é o status no qual toda a humanidade está envolvida. Nós somos inclinados à rebelião contra Deus e à autodestruição. Não fosse o plano misericordioso de Deus, abrangente, o plano em Cristo Jesus, nós nos autodestruiríamos. Eu te convido a estudar em espírito de oração esse tema e a compreender a nossa condição e como Deus nos resgata dessa condição. Então, a realidade humana é uma realidade que ela precisa ser entendida porque ela é uma realidade difícil. Sem a intervenção divina, nós não teríamos chance. Nós nascemos em pecado. Veja o que descreve Tiago, capítulo 1, verso 14. Eu vou ler aqui para a gente, Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, nós não precisaríamos, segundo esse texto, né, Júnior, nós não precisaríamos nem de forças externas, nem da cultura, nem do próprio Satanás, porque o mal já dentro de nós. O apóstolo Paulo vai escrever em outras cartas, dizendo que ele nasceu em pecado ele foi formado. Veja o que o apóstolo Pedro coloca para nós em 1 Pedro 1,14. Eu vou ler aqui o capítulo 1, verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então, olha só, a partir dessa tua leitura, Alexandre, somos aconselhados pelo apóstolo Pedro a não viver como nós vivíamos antes. O cristianismo é uma mudança, é um nascer de novo. Ele diz que agora nós somos filhos amados. E como filhos amados, não devemos viver como vivíamos antes, em rebelião contra Deus, em desobediência aos seus ensinos, vivendo uma vida sem regra. Como cristãos, nós somos, então, orientados pela palavra de Deus e vamos nos assemelhando cada vez mais a Cristo Jesus. Pergunta número 2. O que Paulo quis dizer ao afirmar que seus ouvintes tinham sido, por natureza, filhos da ira, como também os demais? O texto encontra-se em Efésios, capítulo 2, verso 3 e capítulo 5, verso 6. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 5, verso 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Que resposta nós podemos sugerir a essa pergunta? Eu creio que, separados de Deus, o ser humano é dominado por forças externas, segundo os ditames do próprio Satanás, e seus próprios desejos pecaminosos inatos. Então, tem a força externa, que é Satanás, e a força interna, desejos inatos do ser humano. Legal, né? Então, o autor vai trabalhando aqui essa força interna que atua em cada um de nós. Ele detalha aqui como ela atua, né? Nós lemos alguns textos que mostram que nós já nascemos com essa inclinação. E longe de Deus, longe da atuação do Espírito Santo, nós estamos à mercê dessa natureza. Por isso que
o trabalho do Espírito Santo nos convencendo, a graça de Cristo, ela é renovada todos os dias na vida do cristão. Esse é um desafio contínuo, né? Tomar posse desse poder, dessa graça, dessa atuação na nossa vida. É interessante que nós começamos a nossa discussão essa semana falando sobre a necessidade de nós entendermos a nossa condição anterior, né? E aqui na segunda-feira, o que me chamou a atenção foi que isso faz total, continua fazendo total diferença. Essa luta que nós temos dentro de nós de ou fazer a vontade de Deus ou ser dominado pelas forças externas ou pela nossa própria vontade, isso está muito além de você simplesmente obedecer ou desobedecer um mandamento. Né? Ele coloca aqui muito bem, o autor, que ele fala que os seres humanos, por natureza, exibem um padrão de comportamento autodestrutivo. Então, não se trata simplesmente assim de agradar um ou agradar o outro, ou de peso na consciência de não fazer determinada coisa. Né? Isso é uma... O que está envolvido ali é a nossa autodestruição. É disso que Cristo está nos libertando. É um caso de vida ou morte, De né? vida ou morte. Então, a partir do momento que você entende isso, você começa a compreender, peraí, eu estou fazendo isso não é por outro motivo, é porque isso vai me levar à morte. Então, você começa a dar valor, você começa a, a dar valor mesmo, a se deixar ser dominado por Cristo, porque Ele é a vida, Ele é a salvação, Ele é a graça, Ele que te tirou dessa situação. Isso Muito aqui me bom. chamou bastante atenção. E essa mesma natureza preparada por Cristo está à nossa disposição. Nós hoje temos à nossa disposição um poder infalível. O Espírito Santo, a graça de Cristo atua em nós para que nós possamos vencer essa natureza corrupta que habita em nós, as forças externas que nos levam para longe de Deus e podermos ser vitoriosos em Cristo Jesus. E temos experimentado isso, não temos experimentado? Não é algo que nós vamos experimentar, nós temos experimentado. As pessoas que estão nos ouvindo, estão participando, também têm experimentado isso. Elas têm caído? Claro que elas têm caído. Nós temos caído? Temos caído. O apóstolo Paulo caía? Também caía. Portanto, é que ele exclamava, miserável homem que sou. Mas nós estamos num processo no qual nos levará para cada vez mais perto de Cristo. Reconhecer que é Cristo quem nos transforma, é Cristo quem nos salva, é Cristo que está conosco, nos dando força. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.